Oi, pessoal. Essa é a nossa terceira aula e nessa aula nós vamos dar continuidade num assunto que nós iniciamos na aula passada a respeito da instalação e manutenção de laboratório de cultura de tecidos, em que na aula passada nós vimos a parte de reagentes e vidrarias e principalmente princípios de formulação e preparo dos meios de cultura. Nessa aula de hoje nós vamos ver como se dá a escolha e o preparo dos explantes vegetais, que são as partes das plantas que vão entrar em cultura para dar origem aos clones, as plantas propagadas. Também algumas características de trabalhos em condições assépticas e uso de câmaras de fluxo laminar. Nós vamos começar então com uma descrição um pouco mais completa sobre como se dão os passos de um evento de cultura de tecidos vegetais in vitro. Esses passos vão começar sempre pela escolha e pelo preparo do meio de cultura. Nós vimos isso na aula passada, nós vimos que o principal meio de cultura utilizado é o meio de cultura MS, que foi desenvolvido pelo Murashige e Skuggi na década de 1970. Nós vimos que esse meio de cultura ele contém macro e micronutrientes, alguns elementos adicionais, como por exemplo sacarose, que é fonte de carbono, e também os fitorreguladores, quando isso for necessário. E o que a gente vai começar a ver a partir de hoje, então, é o preparo do material, como que eu vou coletar o que nós chamamos de explants, que são os pedaços da planta que nós vamos usar para fazer a cultura, como escolher uma planta matriz, uma planta doadora desses explantes. O terceiro passo aí seria a seleção, coleta e desinfecção dos explantes. A partir uma vez que a planta matriz foi escolhida, que tipo de explante nós vamos usar? Nós vamos usar raízes, nós vamos usar folhas, nós vamos usar que tipo de explantes vão ser utilizados. E depois a obtenção desses propágulos através de subculturas sucessivas no meio de cultura apropriado. Nós vamos ver isso no esquema, daqui a pouco talvez fique um pouco mais claro. E depois, uma vez que a parte aérea da planta foi obtida, como essa parte aérea pode ser alongada e enraizada para dar origem então à planta inteira, que pode ser transplantada para o solo e aclimatizada depois em casas de vegetação e depois daí para o campo. Esses estágios então são melhor visualizados nessa imagem. Nós estamos vendo ali naquele passo 0 a planta doadora de explantes, então geralmente é uma planta elite, que a gente fala, ou seja, de uma variedade muito bem definida, de uma variedade produtiva, de uma variedade que é resistente a doenças, que está em condições fisiológicas adequadas. Nós vamos isolar um pedaço de tecido vivo dessa planta. Então, ali no 1 seria a escolha e introdução desse explante, desse pedaço dessa planta, no meio de cultura in vitro. E em 2 são os estágios que a gente diz de repicagem. Uma vez que esse pedaço dessa planta que eu coloquei no meio de cultura der origem a ou parte aérea ou raiz, depende do que eu estou querendo fazer. Geralmente o primeiro passo é a indução de parte aérea para obtenção de propagação in vitro mesmo, de plantas, de clones da planta-mãe. Então geralmente é induzida a parte aérea. Imagine que essa planta produzindo folhinhas, por exemplo, eu posso pegar uma folhinha dessa planta que foi gerada in vitro e usar como explante para aumentar o número de plantas. Então vejam, se na fase 1, ali no início, eu peguei um pedaço de folha e coloquei em meio de cultura e essa propagação me deu 4 novas plantas, eu posso pegar então pedaços dessas 4 novas plantas e induzir a formação, por exemplo, de 16 plantas. Essas 16 plantas eu aumento o número, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, eu posso, a partir de um pequeno pedaço de uma planta, produzir milhares de plantas. Isso é o que está mostrado aí nessa fase 2. Na fase 3 é o processo de alongamento e enraizamento dessas plantas. Então, as plantas que eu obtive pela propagação, elas geralmente, como eu disse anteriormente, a gente induz primeiro a parte aérea. O que eu vou fazer então é que esses brotinhos que eu obtive vão alongar, eles vão crescer um pouco, formar um número de 4 ou 5 entrenós, geralmente é o ideal, e formar raízes para que eu possa tirar do meio de cultura e passar para solo. Então, essa fase 4 é o que a gente chama de fase de aclimatação, em que a planta vai se readaptar a condições ex vitro, quer dizer, fora do meio de cultura, voltando para o solo e daí, então, dando origem a um clone da planta-mãe no final.
Então, esses são os estágios que a gente vai ver, a gente vai tentar cobrir isso daí tudo nas próximas aulas, mas nós vamos começar então justamente pela escolha da planta matriz e pela preparação dos explantes. É uma coisa um pouco de bom senso e de um conhecimento que eu acho que todo mundo tem. É claro que eu vou escolher uma planta matriz que esteja em boas condições fisiológicas. Eu não vou escolher uma planta que seja como essa da esquerda ali, uma planta que tem alguma deficiência nutricional, ou como essas fotos do meio da direita, claramente elas estão predadas, elas foram comidas ali por um herbívoro, ou estão doentes com um fungo ou algum problema desse tipo. Então, as plantas que são ideais são aquelas que não estão atacadas por patógeno e que não apresentem nenhuma deficiência nutricional perceptível. Existem situações em que não vai ter outro jeito, por exemplo, uma planta muito rara, uma planta que está em extinção e que existem poucos exemplares, e esses exemplares estão ali doentes ou foram predados, são plantas que foram coletadas no seu ambiente natural, e aí obviamente isso vai ter que ser uma exceção, porque são plantas mais raras, de um valor muito maior e que o único explante que eu tenho é aquele. Então aí, nesses casos excepcionais, vai ter que se trabalhar com o que se tem, mas geralmente essas plantas elite são plantas que estão em boas condições nutricionais e que são geneticamente melhores, né? São resistentes a doenças, etc. Quando se escolheu essa planta matriz, essa planta elite, que é a que vai ser a doadora dos explantes, é a planta que vai ser clonada, que material que a gente vai escolher? Eu vou pegar raiz, eu vou pegar folha, o que eu vou fazer? Como eu disse, as exceções são as plantas que vêm diretamente do campo. Geralmente o que vai ser utilizado como doador de explante são plantas que já estão ou foram introduzidas para cultivo in vitro. Então, o melhor explante que eu posso obter é uma semente que eu germinei in vitro e essa plântulazinha já nasceu em condições assépticas ou condições livres de patógenos, e esse é o tecido que a gente vai usar. Em algumas condições, então, o que se faz é fazer uma microestaquia e a planta é introduzida in vitro, ou nesse caso dessa imagem que vocês estão vendo, sementes foram desinfestadas, foram esterilizadas e colocadas aí no meio de cultura para germinar. As plantas que germinam nessas condições, elas já estão desinfestadas, a gente chama isso de condições axênicas, né, ou condições de esterilidade, e essas plantas então já estão aptas para sofrerem um processo de introdução. A gente cortaria então essas folhinhas, eu poderia usar pedaços do caule ou mesmo dessas raízes que estão em meios de cultura. Qual é o tecido mais utilizado para a cultura de tecidos? São as folhas. Por quê? Porque é o que a planta vai ter em maior quantidade em termos de superfície, de área. Uma planta vai ter uma maior superfície de tecido de folha do que de caule, etc. Os tecidos de caule geralmente são lignificados ou são mais difíceis de manusear, e de raiz mais ainda, principalmente se isso vier do campo. É praticamente impossível a gente conseguir esterilizar, desinfestar, tirar fungos e bactérias de uma raiz de uma planta que foi cultivada no campo e introduzir esse material em cultura de tecidos. Então, geralmente, o material de escolha mais adequado para a cultura de tecidos são plântulas que já estão cultivadas in vitro ou que foram pelo menos germinadas in vitro. Se não tiver de outra forma, nós vamos ter que fazer o processo de desinfestação mesmo do explante, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Por que essa preocupação em trabalhar com condições assépticas, em condições livres de fungos, bactérias e outros micro-organismos? É porque esses micro-organismos eles podem ser infestantes, ou seja, eles podem fazer mal para a minha planta, causar doença nas plantas e também concorrer por nutrientes no meio de cultura com as minhas plantas. Os meios de cultura são muito ricos e eles são facilmente contamináveis por esporos de fungo e bactéria, e além do que esses micro-organismos podem produzir substâncias que são tóxicas às minhas plantas. Então, o meio de cultura sempre vai ter que estar esterilizado. Nós vimos que esse procedimento pode ser feito por autoclavagem, que foi o que a gente viu na aula passada. Obviamente, eu não vou conseguir autoclavar o material vegetal para desinfecção. Então, o procedimento de desinfecção usando autoclavagem é muito comum para o meio de cultura e para ferramentas, mas não para material vivo. O procedimento padrão para desinfestar
explantes, ou seja, materiais vivos que vão entrar em cultura, é o tratamento com substâncias que contêm uma fonte de cloro ativo, é o mais comum, ou seja, hipoclorito de sódio ou água sanitária. O hipoclorito de sódio comercial que a gente compra de empresas que fornecem material para laboratório contém de 10 a 13% de cloro ativo. Esse material teria que ser diluído dentro do laboratório para poder ser usado. A água sanitária ela contém cerca de 2%, 2 a 2,5% de cloro ativo. Essa é a concentração que geralmente é utilizada para desinfestação. Então eu posso usar água sanitária pura para desinfestar a maior parte dos tecidos vegetais. Então, recordando, se o meu material vegetal é oriundo de cultura de tecidos, se foram materiais que já estavam em cultura de tecidos e que eu estou usando para repropagar, não há necessidade de nenhum procedimento de desinfestação, porque esse material já está in vitro. Mas, se eu for iniciar a cultura do zero, por exemplo, eu vou pegar sementes que eu comprei no comércio, ou sementes que eu retirei de um fruto, ou que eu trouxe de uma coleta de campo, eu vou ter que passar essas sementes para um processo de desinfestação, de esterilização, para essas sementes serem germinadas in vitro. Ou, não, eu tenho uma orquídea super rara que eu coletei no campo e só tem essa porque ela é considerada extinta. E eu não tenho sementes, não tenho nada, tenho só a planta em si. Então eu vou retirar um pedaço da folha, provavelmente desse material, dessa orquídea, e vou pegar esse pedaço de folha e fazer o procedimento de desinfestação. Qual é o procedimento padrão de desinfestação ou desinfecção? Esse material, as sementes ou as folhas, etc., vão sofrer uma lavagem em solução de fungicida. Essa lavagem é opcional, mas se eu comprar, por exemplo, uma semente comercial, geralmente ela já vem tratada com fungicidas, ela vem, aliás, envolta, numa camada de fungicida. Se eu pegar uma planta no campo, é muito melhor eu fazer esse tratamento prévio com fungicida, porque eu já estou eliminando o grosso da infestação superficial. Então, essa lavagem prévia com uma solução de fungicida é opcional, mas ela é recomendada para materiais que vieram do campo ou de casas de vegetação mais abertas, um telado ou uma coisa assim. Qual é a concentração de fungicida e que fungicida é utilizado? Aí vocês vão encontrar uma gama gigantesca de fungicidas comerciais, praticamente todos eles são eficientes e a concentração vai depender das instruções do fabricante. A gente simplesmente segue as instruções do fabricante e faz essa lavagem prévia com uma solução de fungicida. A seguir, a gente faz um tratamento com etanol a 70% por 1 minuto. Então, essa lavagem com o etanol, ela já tem que ser feita dentro de um fluxo laminar, dentro de um ambiente esterilizado. A lavagem fungicida pode ser feita na bancada do laboratório, mas a partir do momento em que o meu explante, as minhas sementes, os meus pedaços de folha entram na solução de etanol, a partir daí eu tenho que trabalhar dentro de um fluxo laminar. Por quê? Porque a hora que esse material sair desse tratamento de desinfestação, ele vai estar axênico, ou seja, vai estar livre de micro-organismos. E se eu estiver trabalhando em condições de bancada, esse material vai se recontaminar. Então, a partir do tratamento com essa solução de etanol, tudo vai ter que ser feito agora dentro de um fluxo laminar em condições assépticas. A função desse tratamento com etanol, além de já começar com a desinfestação e matar alguns esporos que possam ter ficado do tratamento com a solução de fungicida e começar a matar bactérias, leveduras, etc., é também reduzir a tensão superficial, ou seja, eliminar a cera do tegumento ou da epiderme das plantas, que geralmente tem uma cutícula, a cerosa ou que tem gordura, para já tratar o material, pré-tratar o material para o mergulho na água sanitária. Uma vez passado esse 1 minuto no etanol 70%, esse etanol é descartado e dentro do frasco onde está o meu material eu vou colocar água sanitária pura e vou deixar ali por uns 5 a 10 minutos. Se eu estiver utilizando uma solução diluída de hipoclorito de sódio, o tempo de tratamento é mais ou menos esse também, de 5 a 10 minutos.
Quando eu deixo 5, quando eu deixo 10. Eu deixo 5 minutos para materiais que são mais sensíveis, porque a água sanitária, o hipoclorito, esse cloro, ele é corrosivo. Então, materiais mais delicados, como, por exemplo, ápices caulinares, folhas jovens, um tecido mais macio, eu vou deixar um tempo menor. Talvez a taxa de contaminação depois seja um pouco maior, mas pelo menos eu não vou matar o meu tecido. Agora, sementes, que são materiais mais duros e mais resistentes, ou materiais que são muito porosos ou que estejam muito contaminados, a gente pode deixar 10 a 15 minutos no máximo. Depois de 20 minutos, geralmente, de tempo de mergulho em água sanitária, isso já começa a ser muito tóxico para a planta. Depois desse tratamento com água sanitária, a gente faz um enxágue com água estéril, água esterilizada, geralmente água autoclavada, por 3 ou 4 enxágues sucessivos. O material é mantido nessa última água com que eu fiz o enxágue e a partir daí ele vai ser colocado no meio de cultura. Como eu havia dito anteriormente, todo esse procedimento de desinfestação ou desinfecção deve ser realizado em condições axênicas ou assépticas, que é dentro de um fluxo laminar. Por que chama fluxo laminar? Porque existe um filtro especial atrás desse. Vocês estão vendo aí nessa imagem, atrás da mão ali da pessoa que está manipulando, tem uma grade, parece uma gradezinha. Essa gradezinha é parte desse filtro do fluxo laminar. Ela está trabalhando num fluxo laminar horizontal, mas existem basicamente 2 tipos. Um tipo horizontal, que é adequado para plantas, é o mais comum, tem essa lâmina de acrílico, né, que impede que a pessoa fale e cuspa em cima do material, mas existe ali um espaço para manipulação. E existem fluxos laminares verticais. Os fluxos laminares verticais, eles são mais adequados para manipulação de micro-organismos, principalmente micro-organismos que são patogênicos. A diferença do fluxo laminar horizontal e vertical é justamente a posição do fluxo de ar. No fluxo laminar vertical, o ar é retirado do ambiente que passa por um pré-filtro na parte superior do aparelho. Aí vocês estão vendo um corte longitudinal, né, do fluxo em vista lateral. Esse ar, então, pré-filtrado passa num filtro que gera o fluxo laminar. Então, é aquele filtro com aquelas... Parece uma casinha de abelha, com aquela grade que vocês viram. Isso faz com que o ar seja acomodado em lâminas mesmo de vento, né, de ar, que vai passar por esse filtro. E geralmente existe na parte de baixo um recolhimento desse ar, para evitar que esse ar saia do fluxo. Naquela imagem que tem a pessoa, dá para ver que tem uma grade ali debaixo do braço da pessoa, tem uma gradezinha, essa gradezinha tem um aspirador ali que vai puxar esse fluxo laminar de volta para evitar que esse ar saia de dentro do fluxo. Então, como eu disse, isso aí é para situações mais para trabalho de micro-organismos. Para plantas não há necessidade de conter esse fluxo, porque não tem nada contaminado em princípio ali dentro. Ao contrário, você quer que esse ambiente seja um ambiente esterilizado. Então, existe também a coleta de ar na parte superior ali do fluxo laminar. Esse ar é passado por um pré-filtro, o filtro que vai gerar o fluxo, ali está escrito filtro HEPA, né, HEPA, é o filtro que gera o fluxo laminar, e essas lâminas de ar, de vento que vão aí passar são na horizontal, por isso que é um fluxo laminar horizontal. Esse é o fluxo que a gente tem no laboratório, esse é o fluxo mais adequado para plantas. Em condições normais, a gente teria aí uma aula prática para vocês verem como é que a gente trabalha dentro do fluxo, inclusive com material para vocês manipularem, mas infelizmente agora não é possível, mas eu imagino que em outras situações, em outras disciplinas, vocês já tenham tido a oportunidade de ver esses tipos de fluxo laminar. É claro que existem cuidados para se trabalhar no fluxo laminar. O primeiro é a higiene pessoal e do equipamento. Antes da utilização, geralmente a gente passa um pano ou um papel toalha umedecido com álcool 70 para esterilizar superficialmente na parte interna desse fluxo. Alguns fluxos laminares vêm com uma lâmpada UV que você liga e deixa lá um tempo antes de você usar. Quando você vai usar, obviamente, você desliga a lâmpada UV. E também com relação à higiene pessoal, né? As unhas curtas, não usar anéis, não usar relógio, não usar material que possa acumular algum micro-organismo e você possa infectar de novo o fluxo ou o material com o qual você está trabalhando.
e coisas meio de bom senso, né, como não consumir alimentos ou bebidas na sala enquanto você estiver manipulando o material no fluxo também. A gente tem que ter uma certa habilidade, um certo cuidado. A gente que é muito estabanada e que se corta com o bisturi ou que derruba lamparinazinha que fica dentro do fluxo. Então tem que tomar cuidado para que não derrubar essa lamparina ou não se cortar com o bisturi ou coisas assim. E claro que você tem que se concentrar no que você está fazendo, né? Geralmente evitar. Tem gente que começa a trabalhar ali, mas está um pouco trabalha, um pouco fica no celular mandando mensagem, ou está ouvindo música e se distrai, e no se distrair acaba causando algum tipo de acidente ou contaminando o material sem querer. E aí, só para finalizar, existem escolhas com relação ao preparo do material para a coleta do explante que depende muito do tipo de atividade que eu espero que a cultura de tecidos gere. Existem explantes que já contêm um meristema caulinar. Então, por exemplo, eu posso pegar um ápice caulinar, eu posso pegar uma gema axilar, né, um nó de um caule. Então, se esse material já contém o meristema caulinar e a minha intenção não é gerar novos meristemas, é como se fosse uma microestaquia, esse processo então se chama micropropagação. Nós vamos ver isso depois em outras aulas, esses diferentes tipos de regeneração de plantas. Por micropropagação é quando o explante já contém um meristema caulinar, que ele vai simplesmente continuar a se desenvolver in vitro ou ser ativado in vitro. Então, já existe no meu tecido um meristema caulinar presente. E o meio de cultura vai induzir esse meristema a continuar a se desenvolver, ou, no caso de uma gema axilar dormente, que ela seja ativada. No caso de uma semente que germinou in vitro, que a semente germine e os meristemas sejam ativados. O meu explante pode ser um pedaço de uma folha do limbo foliar que não contém nenhum meristema, nem caulinar, nem radicular. Nesse caso, a gente diz que a sua planta vai ser obtida por regeneração. Então, quando eu pego um pedaço de tecido que não tem nenhum meristema pré-existente, a minha intenção na cultura de tecidos, para isso nós vamos adicionar hormônios, como a gente vai ver na aula que vem, eu vou então induzir organização de novo. Esse de novo é um termo em latim que quer dizer justamente em português de novo. Então eu vou organizar novamente a partir de um tecido não meristemático, um tecido meristemático, quer seja meristema de raiz, quer seja meristema de caule. E esse processo se chama organogênese. Em alguns casos, eu posso pegar tecidos em que eu vou regenerar os dois meristemas ao mesmo tempo, o meristema de raiz e o meristema de caule. Quando eu tenho dois meristemas ao mesmo tempo, e geralmente esses meristemas estão conectados por um sistema vascular, isso é um embrião, então eu vou ter um processo de embriogênese. Então, quando eu tenho um explante que não tem nenhum meristema formado, e eu vou formar um meristema de cada vez, eu vou formar ou o meristema caulinar ou o meristema radicular, eu vou ter um processo de organogênese. Se eu for, a partir de um explante que não contém nenhum meristema, regenerar os dois meristemas ao mesmo tempo, e esses meristemas estão conectados para o sistema vascular, esse processo se chama regeneração por embriogênese. Nós vamos ter aulas específicas para cada um desses casos. Então não se preocupem com isso muito agora, a gente vai ver detalhes depois de como isso acontece. O que a gente tinha para ver na aula de hoje era mais ou menos isso. Se tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail, leiam o resumo de aula e façam lá o exercício que deve ser entregue até semana que vem, tá bom? Até mais, tchau, tchau.